Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, que satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos iniciar agora mais uma aula bacana, logo me apresento. Essa aula, pessoal, deixa eu já passar aqui o meu slide. Antes da gente começar, né, sempre gosto de reforçar aí os nossos canais de rede social. Segue a gente lá, o Quintino Pré-Concurso, deixa eu ativar minha canetinha. Ó, tá funcionando, beleza. Quintino Pré-Concurso 10, estamos lá no Instagram. Esse daqui é o telefone que vocês falam diretamente com o professor Roberto. Fiquem à vontade, qualquer dúvida, sugestão, elogio, crítica, estamos às ordens para sempre oferecer o melhor para vocês, beleza? E o nosso site, que vocês já conhecem, já estão aí assistindo às nossas aulas por nossas plataformas, belezinha? Pessoal, hoje nós vamos tratar aqui, ó, diretrizes curriculares nacionais de educação, das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Pois bem, vamos lá, vamos por partes. Eu gosto de salientar, né, que dada a minha bagagem um pouquinho de concurso público, a gente tem que analisar com muita atenção, principalmente o edital. Eu já tenho aí, já tô com meus 30 anos, já tô velho, mas desde os meus 18 eu presto concurso, sou um concurseiro, tal como vocês são, mas atualmente já trabalho no estado de Minas Gerais, sou policial penal, formado em Direito, quem já me conhece já sabe, e eu gosto muito dessa parte de legislação, de leis e tudo mais, artigos, incisos e parágrafos. Hoje nós vamos trabalhar isso, e cresci num lar de pedagogas, minha mãe, minhas tias, minha avó, todo mundo trabalhou com educação, então tenho um carinho, um respeito muito grande pela digníssima profissão que os senhores e as senhoras já praticam ou desejam praticar, beleza? Esse aqui, ó, tá aqui no cantinho, é meu nome, deixa eu colocar aqui no slide, aqui, ó, esse aqui é o meu nome, esse aqui é meu Insta, fiquem à vontade, e nós vamos trabalhar hoje legislação de educação. Me segue lá no Instagram, terei o maior prazer de estar com vocês, tirar dúvidas, a gente evoluir, crescer juntos na instrução, na produção de conhecimento. Pessoal, voltando a falar a respeito do edital. O edital de vocês, né, senhores e das senhoras, ele é muito focado mais na parte de português e matemática, e a parte de legislação são poucas questões. Salvo engano, salvo melhor juízo, são 5 questões para parte de legislação, e lá no conteúdo programático são muitas leis, muitas diretrizes, uma carambada de coisa, tá? Desculpa o palavreado, mas de vez em quando eu vou falar umas palavrinhas assim, meio atravessada, mas enfim, tem muita coisa lá que eu fico sem entender como que o avaliador vai cobrar isso de vocês, beleza? Mas, entretanto, todavia, pode ser que em uma questão ele cobre 4 temas diferentes, porque são 4 alternativas. Então, é importantíssimo a gente conhecer e saber todas essas situações, né? E esgotar todo o conteúdo programático, que é isso que nós vamos fazer hoje. São diretrizes, né? Não são leis, mas a gente começa a entender. Diretrizes são algo que dá uma direção, que dá um norte, que dá um rumo, e que nós, servidores, devemos seguir no que tange a parte da educação. São diretrizes curriculares nacionais para educação, certo? Das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Quando a gente começa quem é da roça daqui de Montes Claros vai conseguir pegar essa expressão. Debulhar o milho, né? Quando você pega a espiga de milho e vai arrancando os milhinhos ali, a gente começa a ver que as palavras numa legislação, ela tem suma importância. Nada está aqui à toa. O legislador não colocou essas palavras aqui à toa. Então, é importante a gente entender letra por letra, palavra por palavra. Nós vamos ter uma primeira parte dessa aula que nós vamos falar dos aspectos gerais. O que norteou, né? Por quê, como que chegou nessas diretrizes, e aí posteriormente a gente vai ver as diretrizes propriamente dito. Lá no seu edital tem na bibliografia recomendada uma cartilha que vem essas diretrizes, que ela é gigante, com um texto extremamente técnico, chato, maçante, um horror. De verdade, é muito chato para poder ler. Eu acho que quem já teve a oportunidade de dar uma olhada viu que é azia, né? Mas, pois bem, vamos trabalhar hoje de uma maneira mais didática, mais acelerada, mais objetiva. Não vamos entrar nos menores detalhes, porque, como eu disse, em 5 questões é pouco provável
que caia algo tão detalhado, tão mínimo, tão assim peculiar desse tipo de legislação, sendo que nós temos outras legislações que, creio eu, professor Ed, que não vão ter tanta importância, terão muito mais importância do que essas diretrizes aqui. Se você pegar o conceito, se você pegar a ideia, é top, é sensacional. Por quê? Decorar tudo isso, pessoal, vamos pôr o pé, no chão, vamos ser realistas. Não decora, beleza? Não decora. Não vai achando que nós, não vou falar vocês, não vai achando que nós somos máquinas e vamos decorar tudo que a gente está estudando. Tem pessoas com facilidade, superdotados, ótimo, perfeito. Mas se tratando, vou falar por mim, um ser humano mediano, não consigo decorar. Então, a ideia realmente é a gente entender o conceito, para quando chegar lá na questão, vocês vão lembrar, o professor Ed falou essa bobagem ali, mas foi engraçado, eu memorizei e eu acho que eu tô aqui no rumo. A hora que vocês se depararem com a questão, vai ficar no 50-50 e as chances de uma questão certa é muito importante. Belezinha? Então, sem maiores delongas, vamos lá para a nossa aula. A apresentação do MEC, né? Então, a gente vê aqui já no começo quem é responsável pela elaboração dessas diretrizes é o próprio MEC, belezinha, pessoal? Então, ele, no começo dessas diretrizes, vem falando: o Ministério da Educação vem instituindo e implementando um conjunto de medidas e ações com o objetivo de corrigir injustiças, eliminar discriminações, promover a inclusão social e a cidadania para todos no sistema educacional brasileiro. Ótimo! Então, aqui a gente já vê qual que é o objetivo primário dessas diretrizes, né? O Ministério da Educação está instituindo, está implementando algumas medidas, as diretrizes propriamente ditas, para corrigir e reparar um dano histórico, né? Uma dívida, uma injustiça histórica que vem da nossa sociedade. No teor, no tema, no nome da nossa aula, vocês já conseguem deduzir o que é, né? Por anos a fio, o nosso país foi um palco de uma das maiores barbáries da história da humanidade, que foi a questão da escravidão. Então, a população africana e afro-brasileira, ela tem centenas de anos? Bom, tem muitos anos, né, de um atraso na inclusão da sociedade, como pessoas, como estudantes e assim por diante. Então, viemos numa era de reparação histórica desses danos causados pelos vários anos da escravidão que teve aqui no Brasil, para com a população afro-brasileira e também com a população africana. Pegaram o conceito? Ótimo, vamos seguir. Aí vem falando: o Brasil, ao longo de sua história, estabeleceu um modelo de desenvolvimento excludente, ou seja, tirando da população afro-brasileira e africana direitos e paridade, igualdade entre negros e brancos e também até a população indígena, mas isso não é tema da nossa aula de agora. É outra aula que a gente vocês devem já ter assistido. A gente fala da reparação também para os indígenas. Mas aqui é sobre afro-brasileiros e africanos, impedindo que milhões de brasileiros tivessem acesso à escola ou nela permanecessem. Quem, né? Com a criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, o Ministério da Educação dá um grande passo para enfrentar a injustiça nos sistemas educacionais do Brasil. Constituída a SECAD, traduz inovação institucional. Pela primeira vez, estão reunidos nos programas de alfabetização e educação de jovens e adultos, coordenação da educação indígena, educação indígena, diversidade e inclusão educacional, educação no campo ambiental. Essa estrutura permite a articulação de programas de combate à discriminação racial e sexual, com um projeto de valorização de diversidade étnica. Um de seus objetivos é tornar a multiplicidade de experiências pedagógicas dessa área em modo de renovação das práticas educacionais. Organizações sociais, instrumentos que promovam a cidadania, valorização da diversidade e apoio a populações que vivem em situação de vulnerabilidade social. É um termo, né, que a gente já associa, já assimila diretamente quando vamos falar de populações pobres, populações marginalizadas, população indígena, público LGBT, QIA+, tem várias siglas, né, na sequência. O público negro são pessoas, são populações que vivem em vulnerabilidade social. O que seria essa vulnerabilidade social? Que eles estão sujeitos, né, não têm um amparo, uma proteção do Estado,
do Estado de um modo geral para com essas populações. Então elas sofrem, elas têm maiores dificuldades para alcançar o que as grandes maiorias, né, populações já mais, como se diz, há muito tempo favorecidas, já têm, e eles não têm acesso, seja coisas básicas, tais como saúde, educação, saneamento básico, segurança, transporte, tudo para esse pessoal, para essa população, é muito mais difícil. Então, a intenção é reparar, diminuir essa vulnerabilidade social. Belezinha? O MEC, por intermédio da SECAD, tem a missão promover a união de esforços com os governos estaduais e municipais, ONGs, sindicatos, associação de professores, associações profissionais de moradores, contando com a cooperação de organismos internacionais para ampliar o acesso, garantir a permanência e contribuir com o aprimoramento de práticas e valores do sistema de ensino. Vem aquela situação, né, de vaga, de oportunidade para as pessoas, para as populações que estão em vulnerabilidade social, se adequarem, entrarem no sistema de ensino, seja público, seja particular, qualquer um deles. Então, tem essa reparação histórica. Tranquilo? A presente publicação, em parceria com o Ministério da Educação e da Secretaria Especial de Políticas e Promoção de Igualdade Racial, tem o mérito de trazer o conhecimento de todos os setores interessados da sociedade, questões e informações, bem como marcos legais das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, de acordo com a homologação dia 18 de maio de 2004 do parecer 03, de 10 de março. Pessoal, nós já gravamos, né, a respeito dessas diretrizes e tudo mais, e vem falando do Dia da Consciência Negra, vem falando do que tem que estudar. Então, a gente já tem uma aula sobre isso, então vale muito a pena vocês assistirem para complementar o que a gente está trabalhando hoje, ok? Então vamos lá, amplia-se assim o debate sobre o tema de alta relevância na agenda do governo federal. Tasso Genro, ministro da Educação. Tranquilinho até agora? Conseguiram pegar exatamente o que a legislação, o que essas diretrizes trouxeram? A gente veio falando aqui já nesses 12 minutos de aula a respeito disso. Qual que é a ideia? Qual que é a necessidade dessas diretrizes e o que elas buscam? O que elas desejam alcançar? Diretrizes são algo que direciona, que, né, dá aquela, esse aqui é o caminho, sigam-nos, que a gente tem o objetivo X. Tudo aqui vem para essa reparação, para essa inclusão das populações de vulnerabilidade no que tange à população afro-brasileira e africana no sentido da educação, do Currículo Nacional de Educação. Seguindo, então, a gente vem para o CEPIR. O que é o CEPIR? Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O Brasil, colônia, império e república, olha para você ver, é uma questão realmente histórica. Teve historicamente, no aspecto legal, uma postura ativa e permissiva diante da discriminação e do racismo que atinge a população afrodescendente brasileira até hoje. É um problema atual, né? É um problema que, infelizmente, não cessou, claro e notório para todo mundo. Decreto 1331 de 1854 estabelecia que nas escolas públicas do país não seriam admitidos escravos e a previsão da instrução para adultos negros dependia da disponibilidade dos professores. Ou seja, desde 1854 existia a determinação. Se é negro, não pode estudar na escola pública. E se fosse adulto, ainda precisaria dos professores aceitarem dar aula para a população afrodescendente. Um decreto aí muito antigo, mas veio 1878, estabelecia que negro só podia estudar no período noturno e diversas estratégias foram montadas no sentido de que impedir, olha para você ver, o acesso pleno à população aos bancos ou acesso pleno dessa população aos bancos escolares. Após a promulgação da Constituição de 88, o Brasil busca efetivar a condição de um Estado democrático de direito, com ênfase na cidadania e na dignidade da pessoa humana. Contudo, ainda possui uma realidade marcada por posturas subjetivas e objetivas de preconceito, racismo e discriminação aos afrodescendentes, que historicamente enfrentam dificuldades para o acesso e permanência na escola. Foi aquilo que a gente falou desde o começo da aula. Historicamente, no Brasil, essa cultura
que prejudica, que atrasa a população afrodescendente, é um problema enraizado na nossa cultura. É uma tristeza isso. Então, na Constituição de 88, a Constituição vigente, a nossa Carta Magna, a lei mais importante do nosso país, vem falando, não, busca-se a cidadania, todos são iguais perante a lei, em direitos e deveres, não pode discriminar, seja por raça, cor, credo, sexo, não se discrimina, as pessoas todas são iguais perante a lei. Então vamos incluir isso aqui, isso é uma questão cultural. Mesmo que a lei determina algo, isso está intrínseco na cultura brasileira, infelizmente, né? Posturas subjetivas, são posturas que não é diretamente, não estou cometendo algum ato racista ou preconceituoso diretamente, mas uma brincadeira, uma forma de falar, uma forma de olhar diferente, isso aí é uma questão infeliz e cultural do Brasil, beleza? Da população brasileira. Então, essa população afrodescendente tem, historicamente, dificuldade para acesso e permanência nas escolas. Nós podemos ver aqui, né, nesses dois decretos, o decreto 1331 e o decreto 7031. São antigos, não têm mais validade, porém, tiveram essa mácula aí na nossa história. A educação constitui-se como um dos principais ativos e mecanismos de transformação de um povo. E é papel da escola, de forma democrática e comprometida, com a promoção do ser humano na sua integralidade. Estimular a formação de valores, hábitos, comportamentos que respeitem as diferenças e as características próprias de grupos e minorias. Assim, a educação é essencial no processo da formação de qualquer sociedade e abre caminhos para a ampliação da cidadania de um povo. Isso é interessantíssimo, é uma coisa que eu sempre falo. Aqui em Montes Claros teve um prefeito, uma época que o slogan dele, da campanha, eu lembro, era educação é tudo. E de fato é. Nós formamos pensadores, formamos opiniões na sala de aula. Se vocês querem mudar o futuro de um país, alguma coisa assim, ou culturalmente, né, digamos, isso vem da base, isso vem do berço, isso vem da fundamentação, do ensino fundamental. Então, para que tenhamos pessoas com senso crítico, pessoas que enxergam a questão própria de não discriminalizar, discriminar, não cometer atos racistas de forma subjetiva, de forma velada, acabar com essa cultura negativa, com essa mancha que nós temos, isso começa na escola. Então essas diretrizes têm suma importância para que fique claro e notório que as nossas crianças comecem a enxergar e comecem a ter atitudes totalmente diferentes daquilo que nossos pais, nossos avós tiveram na formação deles, na educação, na época da escola deles. Então, é daqui para frente que vai se mudando para a gente ver resultado daqui 10, 20, 30 anos e que isso permaneça de uma forma positiva e acabe com esse problema que a gente tem até hoje, infelizmente. Beleza? Nesse contexto, o governo federal sancionou em março de 2003 a Lei 10.639, já estudamos sobre ela, que altera a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, vocês já estudaram com o professor Carmino, estabelece as diretrizes curriculares para a implementação da mesma. Criou-se em março de 2003 a CEPI, Secretaria Especial de Política de Promoção de Igualdade Racial. A gente vê aqui, pessoal, que é igualdade, ninguém quer mais ou menos, é igual. Todos são iguais perante a lei em direitos e deveres, ok? Instituiu a Política Nacional de Promoção à Igualdade Racial. Dessa forma, recolocou a questão racial na agenda nacional e a importância de adotar políticas públicas afirmativas de forma democrática, descentralizada e transversal. O governo federal, por meio da CEPI, assume o compromisso histórico de romper com os entraves que impedem o desenvolvimento pleno da população negra do Brasil. O principal instrumento para isso é o encaminhamento das diretrizes que nortearão a implementações de ações afirmativas no âmbito da administração pública federal. Por isso, a CEPI, no cumprimento de sua missão, considera importante estabelecer parcerias para o cumprimento desse desafio, que é, de uma vez por todas, combater o racismo e promover a igualdade de oportunidades entre os diferentes grupos étnicos que compõem a rica nação brasileira. Nós não podemos falar que a gente é brasileiro sem falar que nós somos descendentes de europeus, descendentes de indígenas, descendentes da população que veio da África, dos africanos.
A gente é um tiquinho, né? Todos nós temos um pouquinho de cada. Nós somos uma raça mestiça. Nós brasileiros, nossa nação brasileira é oriunda de vários países, de vários povos. Então, por que um ou outro ser menosprezado, ter menos oportunidades? Os descendentes que visivelmente têm maior traço de descendência africana e de descendência indígena, eles são prejudicados. Isso é uma coisa cultural antiga que deve mudar e, por fim, essas diretrizes vêm para mudar no que tange da parte da educação. Estão pegando a ideia dessas diretrizes? É muito tranquilo. Isso aqui tudo, esses nomes, essas siglas, é pouco provável que vá cair na sua prova. Mas você entendendo o conceito, entendendo a ideia, quando você vê a questão, você vai lembrar qual é o objetivo. Vem aqui falando, nosso principal objetivo: combater o racismo e promover a igualdade de oportunidade entre os diferentes grupos étnicos que compõem a rica nação brasileira, em especial as afro-brasileiras e os africanos. Belezinha? Então, entendido? Então vamos seguindo o relatório. Esse parecer visa atender aos propósitos expressos na indicação CNE-CP, bem como 6 de 2022, bem como regulamentação da alteração da Lei 9394, que é a diretriz e base da educação nacional, a Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade de ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. A gente já estudou essa lei. Dessa forma, busca cumprir o estabelecido na Constituição Federal, no artigo 5º, artigo tal. Pessoal, qual é a ideia principal? Asseguram o direito à igualdade de condições de vida e cidadania, assim como garante igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além do direito acesso a diferentes fontes da cultura nacional a todos os brasileiros. Nossa cultura não é só uma ou outra, não é só descendência europeia, é um mix de cultura. Então temos que estudar tudo, né? Vieram essas diretrizes para alterar e colocar a obrigatoriedade de estudar a história e a cultura afro-brasileira e africana na educação básica. A gente estudou na lei 10... Cadê o... Deixa eu achar aqui de novo. No slide. 10.639. Procurem lá na plataforma que a gente tem uma aula a respeito disso. É rapidinho, é uma lei de 3 artigos, salvo me engano. É bem de boa. Seguindo, número dessas leis e tudo mais, não se preocupem, não vai cair isso na sua prova, não precisa decorar. A gente não tá fazendo concurso para juiz para decorar número de lei, não. Pode ficar tranquilo. Belezinha? Seguindo aqui as questões introdutórias, o parecer procura oferecer uma proposta, entre outras, na área da educação. Ótimo, isso aqui a gente já sabia, né? A gente veio falando, conceito histórico e tudo mais, mas é na seara da educação, concurso que os senhores e as senhoras irão prestar, beleza? A demanda da população afrodescendente no sentido de políticas de ações afirmativas, isso é, políticas de reparação, de reconhecimento e valorização da sua história, cultura e identidade. Trata ele de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas, oriundas da realidade brasileira. E busca, a gente está falando aqui, busca o objetivo. Busca combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros. Não vamos ser sem noção, né, e pensar, mas branco também sofre racismo. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não vamos nem entrar muito nessa situação, porque temos um abismo de diferença a respeito disso, ok? Nessa perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimentos, formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos do seu pertencimento étnico-racial. A população, os descendentes, os afrodescendentes, os afro-brasileiros, sem ter orgulho da sua raça, da sua origem, das suas raízes, né? E isso tem que ser visível. Eles têm que sentir isso, essa sensação de pertencimento, essa sensação de que eles são importantes, que tudo que eles fazem tem um sentido, tem um porquê. Isso começa na base. A formação de cidadãos, a formação de opiniões começa dentro da sala de aula. É muito importante vocês
meus queridos alunos, né, e também me coloco nessa situação como professores seus, ser formador de opinião. Nós somos formadores de opiniões. Então, por isso, seguimos algumas diretrizes, alguns preceitos, alguns caminhos que vão ser importantíssimos na formação de opinião, desde uma criancinha até um pessoal que trabalha no EJA com os idosos. Por incrível que pareça, não tem aquela de que papagaio velho não aprende a falar. Aprende, né? Uma opinião que você expressa, uma forma que você fala, que você trata, você é o modelo. Coloca, olha o tamanho da responsabilidade, né? Nós, enquanto professores, a responsabilidade que temos ao dar aula, ao emitir opinião, ao expressar nos mínimos detalhes, nós estamos influenciando direto ou indiretamente, de maneira objetiva ou subjetiva, os nossos alunos, ok? Descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus e asiáticos para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos e a sua identidade valorizada. Só que a gente falou que é um mix de etnias que nós temos no Brasil, um país riquíssimo culturalmente e historicamente, porém, alguns desses povos saíram em desvantagem, né? A reparação é justamente por essa desvantagem histórica, cruel e triste que temos no decorrer desses mais de 500 anos do nosso Brasil. Belezinha? Seguindo então, políticas de reparação. O dano existiu, não dá para tapar o sol com a peneira. Todo mundo é careca de saber quanto a isso. Reconhecimento e valorização de ações afirmativas. A demanda por reparação visa que o Estado e a sociedade tomem medidas para ressarcir os descendentes de africanos negros dos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos sob o regime escravista, falamos no começo da aula, bem como em virtude das políticas explícitas, descaradamente, que a gente viu os decretos lá de 1800 e Guaraná com rolha, nós vimos lá falando que negro não pode estudar, escravo não pode estudar, se quiser à noite, o professor, se quiser adulto, o professor ainda escolhe. Poxa, vamos ser bem sinceros, quando eu formei em Direito, formei em 2016, entrei na turma 2011, eu tenho um pouco de traço, um beição, sou mais queimadinho de sol, às vezes meio parece com indígena, meio com negro, então uma mistureba. Mas assim, numa turma de quase 60, você tinha, deixa eu lembrar aqui, não tinha 6, não tinha 10%, né, de negro, descendente, afro, indígena, alguma coisa assim. E olha que era uma faculdade tranquila, né, particular e tudo mais. Teoricamente, quem tivesse dinheiro conseguiria entrar, alguma coisa assim do gênero. Não é desmerecendo, entendo. Mas vocês podem ver que para aí 5 segundinhos e pensa quantos médicos negros você conhece, né? Então, será se eles tivessem as mesmas condições desde 1800, desde 1700, de todo mundo estudando e tudo mais, será se estaria nessa mesma situação de hoje? Eu acredito que não, né? Então teve um dano histórico por muitos anos de atraso da sociedade em si por conta de políticas explícitas ou tácitas, né, ocultas, do branqueamento da população, da manutenção de privilégio exclusivo para grupos com poder de governar e influenciar na formulação de políticas pós-abolição. Visa também que tais medidas se concretizem em iniciativas de combate ao racismo e toda sorte de discriminação. Belezinha? Estamos entendidos quanto a essas políticas? Vamos seguindo. É importante destacar que se entende por raça a construção social forjada nas tensas relações entre brancos e negros, muitas vezes simulados como harmoniosas, nada tendo a ver com o conceito biológico de raça cunhado no século XVIII e hoje sobejamente superado. Cabe esclarecer que o termo raça é utilizado com frequência nas relações sociais brasileiras para informar como determinadas características físicas, como cor de pele, tipo de cabelo, entre outras, influenciam, interferenciam, até mesmo determinam o destino e o lugar social do sujeito no interior da sociedade brasileira. Então vamos lá, vamos explicar isso aqui.
sociedade brasileira por muitos anos, por essa relação entre brancos e negros, onde os brancos tinham o poder de determinar as políticas, de determinar as opiniões governamentais. Isso é claro, notório que os brancos tinham esse poder. Eles que escolheram os critérios que seria definido como raça, seja pela sua cutis, pela cor da sua pele, seja por traços, né, características físicas, tipo de cabelo, cor de pele. Aquilo ali já determinava. Você podia ser descendente de europeu, mas se você veio para o mundo com uma cor mais escura, com cabelo crespo, pessoal, era automaticamente classificado. Ah, ele é africano, vai estar fadado a sofrer preconceito o resto da vida. Então, isso interferenciou, influenciou até onde, perdão da expressão, aquele neguinho ali não tem futuro. A gente usa usa-se esse termo até o dia de hoje, e isso é histórico, isso é cultural. Então, o termo de raça veio justamente por essas características físicas. Porém, muita atenção agora, o termo foi ressignificado pelo movimento negro, que em várias situações utiliza um sentido político de valorização do legado deixado pelos africanos. É importante também explicar que o emprego do termo étnico na expressão étnico-racial serve para marcar que essas relações tensas devido à diferença na cor de pele e traço fisionômico são também devido à raiz cultural plantada na ancestralidade africana, que difere da visão de mundo, valores e princípios da origem indígena, europeia e asiática. Então, o movimento negro teve a importância de mudar, teve a participação de ressignificar, de alterar o sentido do termo raça, né? A questão da cutis, das características físicas, não mais define a raça, sim a questão étnica, certo? Então, a questão da raiz cultural é muito mais do que essas diferenças da cor de pele e traços fisionômicos. A obrigatoriedade, as determinações das diretrizes. A obrigatoriedade da inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos de educação básica trata-se de decisão política, com forte repercussão pedagógica, inclusive na formação de professores, porque professores são formadores de opiniões. Com essa medida e reconhece-se que, além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar devidamente a sua história e cultura do seu povo, buscando reparar danos que se repetem há 5 séculos. Eu estava em dúvida aí, mas estamos falando há mais de 500 anos, óbvio, a sua identidade e seus direitos. A escravidão durou menos tempo, né? A escravidão foi 1888, salvo me engano, mas o problema da discriminação, do racismo perdura até os dias de hoje, 2024. Beleza? A relevância do estudo de temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira e africana não se restringe à população negra. Ao contrário, diz respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluritécnica, capaz de construir uma nação democrática. Pessoal, vamos lá. A gente parece que está repetindo a mesma coisa, falando a mesma coisa o tempo inteiro, mas isso favorece demais a memorização suas. Falamos muito nessa aula sobre igualdade, falamos muito sobre reparação histórica contra os povos afrodescendentes e africanos, mas não somente restrita a eles. Nessas diretrizes, tudo bem, mas a busca, o fim maior, o interesse maior é em todas as populações do nosso Brasil varonil, que são várias raças étnicas que são presentes na formação da nossa sociedade. Belezinha? Conseguiram pegar aí? É bem tranquilo, né? Então vamos seguindo. Consciência política e história da diversidade. Esse princípio deve conduzir igualdade básica da pessoa humana como sujeito de direito, né? A gente já falou aí que todos são iguais perante a lei em direitos e deveres, igualdade, todos são iguais. A compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnicos raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e em conjunto constroem a nação brasileira, sua história. Exemplo, eu amo história.
eu sou apaixonado com história no modo geral. Mitologia grega, mitologia egípcia, Império Romano e afins, isso que a gente aprende muito nas escolas. É a mitologia brasileira. É a história dos indígenas com seus deuses, com as suas histórias e tradições, caipora, saci-pererê, curupira, essas coisas. A gente vê muito vagamente a nossa própria história, o quão ela é rica, o quão ela é importante e normalmente nas escolas não é muito bem tratado. Então olha para você ver que a nossa sociedade é formada por muitas coisas, né? Também tem a mitologia africana com os deuses, com suas histórias, com suas... Como é que é o nome? Não é fantasia, enfim. O que eles acreditam é muito rico, muito bacana, né? E nas escolas pouco ou nada ou pouco é estudado ou falado sobre isso, ok? Conhecimento e a valorização da história dos povos africanos e da cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural brasileira. E tem até uma triste realidade que é também intrínseco à nossa cultura, que é o preconceito com as religiões de matrizes africanas, né? O desconhecido, crescemos aprendendo, não é errado, não pode, que não sei o que, poxa... Infelizmente, é uma realidade da nossa sociedade. A superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos indígenas e também as classes populares, às quais os negros, no geral, pertencem, são comumente tratados. Então, já aquela maneira pejorativa. Aquele neguinho safado, alguma coisa assim, vai cometer crime, algo parecido. Ou, por fim, aquele indígena é preguiçoso, não gosta de trabalhar, porque é uma coisa histórica que acontece na nossa sociedade há muito tempo, beleza? Olha que tristeza, né? Então, nós falamos sobre conduzir. O que busca? Igualdade básica, compreensão, conhecimento e valorização da história, superação da indiferença, da injustiça e desqualificação que todos esses povos em situação de vulnerabilidade social sofrem. Seguindo, fortalecimento de identidade e de direitos. O princípio deve orientar desencadeamento de processo de afirmação de identidade, historicidade negada ou distorcida, rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação contra negros e povos indígenas, o esclarecimento a respeito de equívocos quanto à identidade humana universal e o combate à privação e violação de direitos. Ações educativas de combate ao racismo e à discriminação. O princípio encaminha para conexão dos objetivos, estratégia de ensino e atividades com experiência de vida dos alunos e professores, valorizando as aprendizagens vinculadas às suas relações com pessoas negras, brancas, mestiças, assim como vinculadas às relações entre negros, indígenas e brancos no conjunto da sociedade. A crítica pelos coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais e professores da representação dos negros e de outras minorias nos textos materiais didáticos, bem como providências para corrigi-las, e condições para os professores e alunos pensarem, decidirem, agirem, assumindo a responsabilidade por relação étnico-racial positiva, enfrentando e superando discordância, conflitos, contestações, valorizando o contraste dessas diferenças. Imagina só um texto, uma aula de redação, vamos fazer um texto que o texto vem discriminando, jogando tudo isso aqui por água abaixo, né? Discriminando com preconceito contra alguma raça que faça parte dessas minorias, negros, indígenas, alguma coisa assim. Então, aqui vem falando, até dos próprios coordenadores, orientadores educacionais e professores, que veja essa representação do negro. Vai contar uma história de um herói, de um príncipe, porque só um branco lindo, maravilhoso, de olhos claros e cabelos loiros, somente eles são os bonzinhos, e um negro, um indígena é maldoso, é ruim, que causa problema. Olha pra você ver como a formação, né, como a formação de opinião cultural, ela vem da base, vem do berço, vem das escolas. Muita atenção quanto a isso. Ações educativas do combate ao racismo e à discriminação. Valoriza pela oralidade, corporeidade e da arte, por exemplo, como dança, marca da cultura raiz africana ao lado da escrita e da leitura. Educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, visando preservá-lo e difundi-lo. Cuidado para que
se dê um sentido construtivo à participação dos diferentes grupos sociais e étnico-raciais na construção da nação brasileira, aos elos culturais e históricos entre diferentes grupos étnico-raciais e alianças sociais. Participação de grupos do movimento negro, de grupos culturais negros, bem como da comunidade e que se insere a escola sob a coordenação de professores, na elaboração de projetos político-pedagógicos que contemplem a diversidade étnico-racial. Pessoal, é aquele conceito mesmo de inserir, colocar no dia a dia da escola as raízes, as matrizes desses povos, né? Afrodescendentes, africanos, indígenas, no dia a dia da escola, colocar, inserir danças, a questão da cultura em si de um modo geral. Isso é muito importante, é isso que encaminha a diretriz. Lembra que a gente falou no começo da aula, dá o norte, dá o caminho. Nós devemos seguir esse caminho com o fim de um objetivo. Belezinha? Encerramos essa aula, vamos para a próxima, que vamos ter os artigos propriamente da diretriz. Vocês já pegaram aqui todo o conceito, e agora nós vamos para a aula dos artigos, falando, né, as determinações para seguir as diretrizes e, por fim, algumas questõezinhas ali para a gente exercitar o que já estudamos, beleza? Forte abraço, aguardo vocês na próxima aula.